Chegamos à nossa quarta aula da terceira etapa da jornada da transmutação. Estamos quase encerrando, a nossa jornada, essa nossa penúltima aula. E agora eu quero introduzir para você um tema, um assunto que a gente vai dar uma leve abordagem, mas que é um tema que eu ainda vou trabalhar com muito mais detalhes, com muito mais explicações, mais histórias e exemplos aqui no canal, né? Então, você acompanhando um projeto, você vai conseguir se aprofundar e entender cada detalhe desse importante projeto, desse importante propósito que a gente tem que realizar. Então agora a gente vai entender quais são os níveis de maturidade da consciência do eu. Ou seja, cada consciência possui, um certo nível de maturidade e é exatamente sobre isso que se trata a transmutação. Da gente passar para o nível atual que a gente está, para o próximo nível. Então, vamos ver que níveis são esses. O primeiro nível é o nível 1. Ou seja, o que representa esses níveis? Eles representam a minha visão de mundo. O que guia as minhas verdades, num modo geral, na minha vida. Como eu guio, as minhas tomadas de decisões, meus pensamentos, os meus objetivos e também como eu enxergo o restante do mundo. Então, o nível 1, ele é o eu claramente prejudicando outro eu. Isso significa que um ladrão, um golpista, um assassino, quando ele está planejando uma atitude dessa, essa ação que ele vai fazer, ele é uma consciência ainda muito imatura, aonde para ele conseguir o que ele quer, para ele realizar esse objetivo, de ter mais dinheiro, talvez de conseguir convencer a pessoa a fazer o que ele queira, a pessoa retaliar, porque ela está com raiva, ou então ela precisa eliminar o outro para não se sentir ameaçada, Então, olha como que tudo isso remete às verdades desse eu. Então, aqui no nível 1, esses egos, esses eus, eles estão claramente prejudicando um outro eu, No segundo nível, a gente tem o eu, somente eu. Isso significa que é esse nível que a gente está hoje, No geral, a nossa sociedade se encontra nesse nível, onde as pessoas elas conseguem viver em coletividade, elas conseguem conviver em sociedade, porém, ainda prevalece o próprio interesse. Então, tudo que separa as minhas atitudes, as minhas ações no dia a dia, elas voltam tudo para o meu próprio umbigo. Então, eu tenho o meu sonho é conquistar meu próprio carro, é conquistar o meu próprio imóvel, é eu trabalhar o menos possível para me aposentar o quanto antes, Ou seja, eu quero respeitar, eu quero viver em sociedade, só que o que importa aqui é o meu próprio sucesso. Eu estou preocupado somente com as minhas próprias necessidades. E aí, quando o outro ele, aparece ali no jogo para eu lidar com ele, eu ter alguma interação, eu coloco uma barreira. Por quê? Porque eu só consigo me relacionar com o outro enquanto há interesse meu, enquanto isso me beneficia. Quando não há mais interesse, então a gente corta essa linha. E aí fica cada um olhando simples, agindo, somente através do próprio umbigo. Então é como se uma pessoa ela ficasse, por exemplo, meu sonho é ficar deitado no sofá. Tudo bem, Em relação ao nível 1, você não está prejudicando diretamente nenhuma outra pessoa. E isso é bom. Já é um nível, que está acima. É um nível mais maduro. Porém, você simplesmente tendo a sua vida só no sofá, você não está ajudando o coletivo, Você não está se portando, voltando aos seus objetivos que vão melhorar a vida de outras pessoas. Então, você está focado somente em você. E o terceiro nível, o mais importante, que é a transmutação que a gente precisa fazer num coletivo. É o principal objetivo da nossa transmutação, onde eu transformo minha visão de mundo, onde eu faço uma expansão na minha consciência e eu não me enxergo simplesmente só como somente um indivíduo.
eu me enxergo, né, como um eu, porém nós. Ou seja, um eu que entende que a vida só faz sentido, que as coisas só passam a fluir quando eu estou em harmonia com os outros eus à minha volta. Quando tudo que eu faço vai me beneficiar, mas principalmente vai beneficiar os outros também, né? Então, se a gente voltar lá no começo do treinamento, onde eu falei daquela transmutação que eu fiz na minha verdade, ou seja, eu estava seguindo aquela verdade da aeronáutica, onde eu queria simplesmente ter os benefícios próprios, né? Ter uma carreira de oficial, uma vida boa. Ou seja, eu estava focando no nível 2, focando somente no eu, né? E seguindo uma verdade que a sociedade, hoje, ela ainda compactua, onde a sociedade ainda se encontra no nível 2, onde o sucesso do eu ele é muito importante, né? E não necessariamente tendo um sucesso do coletivo. Porém, eu fiz a transmutação onde eu entendi que, cara, minha vida não pode ser só isso, né? Tipo, eu fui lá e senti a dor de viver isso. Eu vi que era uma verdade que não fazia sentido, que ela não ressoava comigo, com a minha essência. Então, eu entendi que eu precisava ter um propósito. Eu precisava fazer algo que realmente fazia sentido para mim e que, por consequência, esse algo, ele entrega algo melhor para o mundo. Ele não é um simples objetivo de enriquecer, né, ou de ter um sucesso próprio, de só ter as conquistas próprias. Não, primeiro eu entrego para o coletivo e aí, por consequência, o meu eu, ele sai ganhando. Você quer ver um exemplo claro para a gente entender essa diferença? É igual assim, essas pessoas que ficaram milionárias, bilionárias, né, por exemplo, o Steve Jobs, grandes inventores, a gente vê, como que a gente analisa essas pessoas? Caramba, que sortudo, né? Pô, o cara, todo mundo tá trabalhando aqui, todo mundo tá fazendo uma coisa, mas só um ou outro fica rico e famoso e bem-sucedido. Só que se você analisar para pensar, a maioria das pessoas hoje tá com as suas verdades, os seus objetivos no nível 2, aonde eu não quero, sabe, correr risco, eu não quero inventar nada, eu não quero ser um grande inventor, eu só quero garantir ali o meu sustento, a minha riqueza própria. Então eu corro atrás de quê? De um imóvel, eu corro atrás de um apartamento, né, de um carro, porque eu estou preocupado que esse seja o meu patrimônio, que vai só me beneficiar. Porém, essas pessoas, elas não correram só atrás de um carro, elas não correram só atrás de um apartamento, elas quiseram inventar, ou elas quiseram pagar o preço, né, de passar um grande perrengue, passar por uma jornada de autoconhecimento e trazer uma solução que ia melhorar o mundo. Como que seria a nossa vida hoje sem o smartphone? Né? Como que seria a nossa vida hoje sem o computador? Então essas pessoas, se você analisar a biografia delas, você vai ver o quanto elas suaram para, né, o quanto elas remaram contra a corrente atual, que era, digamos, a verdade do nível 2 ali, para trazer uma inovação, para trazer algo que melhorasse o mundo. Né? Então, olha como que isso é ter propósito. Isso é a gente encontrar o que a gente é bom, a nossa maior habilidade, e essa habilidade, ela serve para melhorar o mundo, para atualizar as verdades. Só que o foco não é o sucesso do eu. O foco é o sucesso do coletivo. Né? Então, é por isso que a gente tem que aprender a se transmutar para o nível 3. Toda vez que a gente extrai um aprendizado de uma experiência, a gente está fazendo isso, a gente está transmutando algo que era somente o nosso próprio eu ali, que ia somente me beneficiar, para algo que vai, né, expandir e fazer com que a gente viva em unidade, em coletivo. Então, todos os nossos paradigmas, todas as nossas verdades, eles vão mudar. As nossas verdades, elas mudam quando a gente vai para o nível 3. Tudo que é de valor e de importância pra gente, ele tem uma mudança. Então, os nossos relacionamentos, tudo. Eu não vou me aprofundar aqui nessa aula sobre isso, porque é um tema que é muito mais profundo, mas você com certeza vai encontrar aulas completas e mais conteúdos que eu vou trazer para explorar sobre como a gente pode transmutar as nossas verdades do nível 2 para o nível 3. Então, é para isso que você está nessa jornada atual da sua vida. É para você trazer luz
a essas trevas. E quando eu falo trazer luz às trevas, significa o quê? Que a gente está trazendo consciência ao que está inconsciente nosso e o inconsciente coletivo. Ou seja, trazer luz não é ser um ser divino, um ser especial, um ser iluminado, não é isso. Tudo que a gente abordou até agora no curso, você já sabia, de uma certa forma. Não é algo que eu inventei ou algo que é totalmente fora da sua realidade. Era algo que estava inconsciente. Era algo que estava guardado, estava oculto de você. E agora, a gente fez o quê? A gente trouxe consciência a esse inconsciente, né? A essas verdades que estavam escondidas e ocultas de nós. Então, é isso que faz a gente trazer luz às nossas trevas. Né? A gente, cada vez mais, adquirir esses autoconhecimentos. E esse processo, como que ele se dá? Né? Essa transmutação. O mais importante é a gente lembrar que isso leva tempo. Não é uma coisa instantânea, não é uma coisa que você faz um curso, você aplica uma técnica milagrosa e mágica e no dia seguinte você já é outra pessoa. Não. Lembra da dualidade. Ela é muito importante para a gente entender esse nosso processo. E principalmente o pêndulo. Né? Ou seja, a gente vai estar sempre passando por fases de alta e fases de baixa. Fases onde a gente vai estar praticando aquilo que a gente aprendeu, né, os nossos aprendizados, nossas transmutações das nossas verdades. E vai ter momentos que a gente vai estar passando pelo período de dor, que é o período onde a gente tem que abandonar o nível 2. É como se a vida estivesse lapidando, né, e tirando aquelas nossas verdades que só favorecem a nós, só favorecem, né, e aumentam o nosso ego. Tentando dizer, olha só como eu sou importante. Né? Então, cada um de nós não é importante. Nós somos essenciais. Cada um é uma ferramenta importante, né, uma engrenagem importante para o funcionamento de todas as outras engrenagens. E se uma engrenagem não funciona ou não cumpre o seu propósito, então todas as outras também deixam de funcionar. Né? Então, por isso que cada um de nós tem que entender o nosso papel e o nosso propósito de fazer o coletivo, né, se transformar. Começando através da nossa própria transformação primeiro. Então, durante esse processo, a gente passa por fases de dor, que são as fases que a gente está abandonando as verdades do nível 2 e indo para as verdades do nível 3. Né? Nas fases de alta, é muito comum que a gente ache que venceu o jogo, né? Que, venci a dualidade, agora tudo vai dar certo na minha vida. Só que aí, quando entra na fase de baixa, a gente começa a se questionar, caramba, mas pô, tava tudo dando certo, né? Poxa, né? Tava tudo correndo bem, o que eu tô fazendo de errado agora? Então, o que eu quero te trazer agora é para você não se preocupar, porque essas fases, elas são normais da gente passar, tá? E o tempo, ele é essencial. Leva tempo pra gente adquirir tudo isso. O que também não quer dizer que é uma desculpa pra gente não evoluir, né? Mas se você já está no caminho do protagonismo, de fazer o seu autoconhecimento, de voltar para dentro, entender o que você está errando, que o problema não está lá fora, você já está no caminho, independente da técnica, do princípio que você utilize. Né? As ferramentas que a gente trabalhou aqui são só maneiras de te ajudar e você tomar mais consciência para você mesmo criar suas próprias ferramentas, para você mesmo criar suas próprias verdades e trazer esse seu propósito à tona. Então, é isso que eu queria trazer nessa aula. E na próxima aula a gente vai fazer um encerramento mostrando um pouco dessa jornada do eu, né, dessa evolução, né, de como as crenças vão alterando e se modificando, se transmutando para o nível 2 para o nível 3. Né, e algumas considerações finais e alguns recados iguais a esse que eu já trouxe aqui nesse vídeo. Então, um abraço e até a próxima aula.